Olá, uma boa tarde para você. Estamos ao vivo aqui na TV Band, Vale com os Donos da Bola. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que é o único programa esportivo da nossa região, trazendo para você os destaques esportivos, os atletas, os times e as competições. E aqui também só tem ele, viu? Antônio Carmo, boa tarde. É o único exclusivo nosso. Oh, meu Deus, muito obrigado, hein? 9 anos e 8 meses que já. Isso, hein? Dia 9 de novembro, se Deus quiser, completaremos 10 anos no ar. Começamos como Jogo Aberto Regional, né? E a partir de 2014, o programa se transformou nos Donos da Bola. Esse sucesso de audiência. Muito obrigado a todos os amigos que nos acompanham, nos honram com a audiência aqui. Muito legal, viu, gente? Boa tarde. Só não pergunta pra ele quantas vezes ele quis me largar aqui sozinha, tá bom? Que vai falar pra você nenhuma. É que você tira 15... Não, nós estamos... Começou. Deixa eu lá, vou falar Tá de férias pronto. antes. Não. Calma. Vamos falar de jogo, que é melhor. Vamos começar falando pelo São José Basquete, que estreou no Campeonato Paulista diante da sua torcida com uma bela vitória em cima do Corinthians no fim de semana. E sem muito tempo para comemorar, a equipe josense já treina focada nos 2 próximos jogos, que serão amanhã contra o Paulistano, fora de casa, e na sexta-feira diante do Bauru. E o time começou com tudo. O início da nova temporada do São José Basquete foi com vitória sobre o Corinthians. E o pouco tempo de preparo antes da estreia parece não ter abalado os atletas. Para a vitória acontecer, precisa do coletivo, né? Estar bem, e também a parte individual, as ações individuais de cada jogador ali, dentro da sua característica, dentro da sua condição técnica, desenvolver aquilo que é traçado. Então, acho que no sábado culminou as duas coisas, né? O coletivo funcionar e a parte individual também funcionar. O destaque e cestinha da partida foi o argentino Diego Figueiredo. Foram 20 cestas, 8 rebotes e 5 assistências protagonizadas pelo armador. Fue un juego muy bom colectivo, muchas asistencias, eso habla muy bien del equipo. Lo estuvimos trabajando durante la semana y hace que lo podamos trasladar al partido, está muy bueno. Esperemos seguir por este caminho. Trabalho reconhecido também pelo técnico Paulo Jaú. A qualidade do jogador, né, do Diego, e também os companheiros dele trabalhando para que ele pudesse ter essa situação de sair bem no seu aproveitamento, na sua bola, tá certo? A estrutura tática armada para que possa fluir o jogo para ele, tanto para os outros. Então, assim, o que me deixa muito contente não é só a pontuação do Diego, sim a pontuação dos outros que vieram também, que fizeram uma boa pontuação. Ele teve um destaque maior pelo número de pontos, mas o coletivo foi muito importante também. Quem também dividiu a lista de maiores pontuadores da partida foi o ala Rafa, que anotou 19 pontos e 7 rebotes. Tirando o último quarto, que a gente levou 32 pontos, os outros 3 quartos foi uma defesa perfeita e o ataque solidário, tentando achar o melhor companheiro para ser tudo coletivo e ter saído com a vitória nessa estreia. O São José encara o Paulistano amanhã às 7h30 da noite na capital. Por lá, o cenário não é muito diferente daqui. Assim como o São José, o time da capital também iniciou a temporada apresentando novos nomes. Já os técnicos dessas equipes, esses sim, já são amigos de longa data. O Regis é um grande amigo, né? Uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Não só eu como o São José Basquete, né? Tem toda uma consideração por ele. E eu conheço o estilo de jogo que ele gosta de jogar, né? Nós temos praticamente a mesma filosofia, eu aprendi isso com ele e acredito que vai ser um grande jogo. Uma equipe forte, com excelentes jogadores e não muda nada. A gente tem que entrar com o mesmo foco, coletivo, tanto na defesa quanto no ataque. Comunicação, porque é um time que tem muito arremesso de 3 pontos, então isso vai ser essencial, comunicação e esse coletivo na defesa, e o ataque vai fluir normalmente. E a gente espera que flua tão bem quanto o primeiro jogo aí contra o Corinthians. São José enfrenta o Paulistano amanhã e depois vem o Bauru. Mas primeiro, Antônio Carmo, um passinho de cada vez, um jogo de cada vez. Primeiro, o Paulistano fora de casa, que já fez mais de 2 partidas nessa estreia do Campeonato Paulista, se não me engano, cara. Tem time que já fez 2 jogos. Andressa, primeiro voltando a falar da estreia, que foi extraordinária, né? Muito acima. Lembro-me eu, e você também, obviamente, que no ano passado a estreia foi contra o Paulistano, que era o campeão paulista ou brasileiro, e era com o Regis Marrelli estreando na equipe, né? E o São José jogou bem e ganhou aquela partida também, mas depois a gente viu que ainda havia muita coisa a ser consertada e o time acabou parando.
no meio do caminho. O campeonato é muito competitivo. Até porque algumas equipes, inclusive como o Paulistano, por exemplo, são equipes que vão crescendo, vão se arrumando, todo mundo no início de campeonato. E esse campeonato, André, ele tem 13 clubes, 2 grupos. Um grupo com 7 e um grupo com 6. O São José está num grupo com 6 clubes, então todos eles estarão classificados. Só no grupo de 7 lá é que o último colocado ficará fora. Então, e como tem alguns clubes, por exemplo, tem um clube de São João, acho que é São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Que é mais fraco, já perdeu 2 jogos, 3 jogos que fez na competição. Então, o São José com certeza ainda conseguirá outras boas vitórias. Esse jogo contra o Paulistano... Porque essas vitórias no começo aí, aproveitando... Ajudam muito depois na parte e depois, a hora que a né, coisa afunila e os clubes estão mais ajustados, aí você vai jogar contra o Corinthians em São Paulo no segundo turno, já está diferente. Sim. As equipes já estão mais arrumadas. Então é importante você aproveitar esse começo. Mesmo o São José, né? Foi uma surpresa o rendimento do time, até o número de pontos conquistados, Andrés. Fazer 91 pontos no Corinthians no primeiro jogo de temporada não é fácil. Então, o São José mesmo tem a tendência a melhorar. Foi um dos jogos com o placar mais alto que teve nesse início de campeonato. A gente viu o jogo lá do Bauru de 54, 60 e poucos. Então, excelente a vitória. O jogo contra o Paulistano amanhã, a tendência é ser mais difícil, mais complicado, joga fora. Mas é dentro dessa linha de raciocínio que a gente está colocando aqui. Começo de temporada, todo mundo ainda se conhecendo, se ajustando. Não é nada improvável chegar lá e conquistar mais uma vitória, né? Vamos dar uma olhadinha, então, nos próximos jogos do São José. O primeiro já foi contra o Corinthians, depois Paulistano e São José e Bauru novamente no ginásio Lineu de Moura. Expectativa de casa cheia na sexta-feira. Aliás, uma boa participação do público aí, hein, cara? O público, Andressa, para mim foi uma surpresa muito... Eu esperava, o torcedor joséense do basquete, ele vai. Sim. Ele vai no ginásio sempre. Mas como era começo de temporada, muita gente ainda desconhecendo. Um frio danado, gelado. E o ginásio lotado daquele jeito. Foi espetacular. O torcedor estava com saudades, essa é a verdade. O torcedor do basquete joséense, ele adora o basquete, tem um público fiel. O basquete não pode parar em São José dos Campos, não pode ficar com esse ato de anos que fica. Tá tudo bem aqui, parou, aí volta, parou. O investimento tem não que pode. continuar, Tem que ser igual o Franca, igual o Bauru, André. Não parar, igual faz o Paulistano, não para, segue, vai, continua com o trabalho, independente, às vezes está de um time mais simples, que a verba tá pouca, mas de preferência brigando lá em cima, né? Torcida tem, a torcida merece. A torcida merece, o time também, a gente quer ver sempre o São José muito bem, né? Os times aqui da nossa região, não só de São José. Agora é o seguinte, atenção corredores de toda a nossa região. As inscrições para a corrida Ricardo Kirk, que é em comemoração aos 100 anos da aviação militar do Exército em Taubaté, foram prorrogadas até o dia 8 de agosto. Portanto, ainda dá tempo de você se inscrever sua família toda para as provas de 5 e 10 quilômetros. E se você não está tão bem assim para correr, tem a caminhada de 5 quilômetros. A corrida Ricardo Kirk será num domingão, dia 18 de agosto, com um percurso dentro do Comando de Aviação do Exército, conhecido como CAVEX, que fica em Taubaté. Podem participar competidores adultos de ambos os sexos e adolescentes a partir dos 14 anos. E aí vocês também, é só colocar uma autorização para os adolescentes, autorizados aí pelos pais, para poder participar. É muito bacana e vale a pena. A galera já está se preparando dentro do pelotão para você poder participar e ter um show de organização nessa corrida Ricardo Kirk. Acesse K10 Marketing Esportivo, K10marketingesportivo.com.br e faça já a sua inscrição. Depois você me conta como foi, tá bom? Seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar da pré-temporada do Taubaté Vôlei, que se prepara para o início do Campeonato Paulista. E ainda hoje, a situação da Matonense, adversário do São José, no jogo decisivo de domingo. A gente volta já.